Contratado para ser camisa 9 do Vitória. Passou 6 meses no clube. Entrou em campo 0 vezes. Zero. Pois é. Essa história tem nome. Pedro Henrique, o atacante que o rubro-negro negocia emprestar para o Cuiabá sem ele nunca ter vestido a camisa para valer. Se você, como eu, fica obcecado por esses casos de transferência que dão errado, esse episódio vai te pegar. Toda semana um caso desses aqui no canal. Pois é mais bizarro do que parece. O atacante de 29 anos foi anunciado pelo Vitória em 30 de janeiro de 2026. Chegou sem vínculo, o último time tinha sido o Yunnan Yukon, da China. Pegou a camisa 9, que estava vaga desde a saída do Alejandro no fim de 2024. Parecia uma aposta calculada. Um centroavante experiente, livre no mercado, com passagem por Grêmio e Atlético, clubes de Série A onde fez gols importantes. 6 meses depois, o time negocia emprestar ele para o Cuiabá. Time da Série B, que briga para subir. E a gente vai destrinchar como um clube da elite contrata um centroavante que não joga uma partida sequer em meio ano. Spoiler, não é só azar. É gestão. Ou a falta dela. E você vai ver que a história tem mais camadas do que a primeira impressão sugere. Vamos aos fatos, que são mais densos do que a manchete deixa transparecer. Segundo o G, Pedro Henrique foi anunciado oficialmente pelo Vitória no dia 30 de janeiro de 2026. O plano da diretoria era simples: disputar posição com Renato Kaiser, o outro centroavante do elenco naquele momento. O clube baiano vinha de um ano e meio consistente na Série A, terminou em nono lugar em 2025, com 48 pontos, uma campanha sólida para quem vinha do acesso. E queria reforçar o ataque sem gastar em transferência. Pedro Henrique estava livre no mercado desde que saiu do futebol chinês, do Yunnan Yukon, onde fez 12 gols em 42 jogos na segunda divisão chinesa. Passagem que, convenhamos, não assusta ninguém, mas também não é desprezível para quem chega de graça. O contrato foi assinado por um ano, com salário compatível com o teto do elenco. Só que o plano começou a desmoronar antes mesmo da pré-temporada engrenar de fato. De 31 de janeiro a 20 de fevereiro, 20 dias, o atacante ficou em recondicionamento físico isolado. Ou melhor, ele chegou fora de forma, fora do ritmo de jogo depois de meses parado, sem clube desde o fim de 2025, quando saiu da China. O Terra publicou que a comissão técnica avaliou que o jogador precisava de preparação extra antes de treinar com o grupo principal. 20 dias de transição. E aí, quando parecia que ele ia finalmente começar a integrar o elenco. A data prevista era 21 de fevereiro. Veio o primeiro golpe duro. Fratura no cotovelo. Em 26 de fevereiro, durante um treino físico, não um treino com bola. Um mês depois de ser anunciado com a camisa 9 em mãos, o camisa 9 já estava no departamento médico e a torcida ainda não tinha visto ele dentro do Barradão, o estádio do Vitória em Salvador, que tem capacidade para mais de 30 mil pessoas. Nenhuma delas viu Pedro Henrique jogar ali, e não foi só o cotovelo, porque se fosse, talvez a recuperação tivesse sido mais rápida. Em abril, quando o departamento médico já trabalhava na recuperação óssea, imobilização, fisioterapia progressiva, veio a segunda notícia que virou o planejamento de cabeça para baixo. Pedro Henrique lesionou o adutor da coxa esquerda. O GE publicou que a lesão muscular aconteceu no dia 22 de abril, durante um treino de transição, naquele momento crítico em que ele tentava voltar à forma física mínima para ser relacionado finalmente. Dois problemas sérios, em menos de 60 dias. O cotovelo imobilizou qualquer treino com bola por pelo menos 4 semanas. O adutor rompeu qualquer chance de retorno no primeiro semestre. Aí você pensa, e a diretoria, o que fez enquanto o centroavante contratado a peso de salário não pisava no gramado? Segundo o Terra, o Vitória foi ao mercado na primeira janela de reposição, em março, e trouxe outro atacante. René, vindo do Fluminense por empréstimo até o fim da temporada. Enquanto isso, Pedro Henrique viu o semestre inteiro passar de dentro do departamento médico, vendo os jogos de casa, sem conseguir nem treinar com os companheiros. O mais impressionante é o número que o G revelou. Ele nunca, em hipótese alguma, foi relacionado para nenhuma partida oficial do Vitória em 2026, nem para ficar no banco de reservas, nem para aquecer. 0 jogos, 0 gols, 0 assistências, 0 minutos em campo. Zero. Como disse o próprio clube em nota oficial reproduzida pelo G, o atleta segue em processo de recuperação física e não tem previsão de retorno aos gramados. Isso foi dito em maio, 6 meses depois de ser contratado, com salário integral sendo pago. E sem nenhum retorno esportivo. 6 meses de salário para 0 minutos de futebol. Você faz as contas. E aqui vem o ângulo que ninguém comentou, porque isso não é simplesmente azar com lesões, e você já deve ter percebido que tem mais coisa por trás. O Vitória sabia da condição física de Pedro Henrique quando o contratou? Vamos conectar os pontos que as fontes deixam entrever. 20 dias de recondicionamento físico não é algo que se descobre depois da chegada. Isso se diagnostica nos exames admissionais,
Antes de assinar o contrato, antes do anúncio oficial, o atacante veio do futebol chinês. O Yunnan Yukon, time que disputou a segunda divisão da China, um campeonato de nível técnico discutível, e estava há meses sem clube, sem jogar, sem treinar em alto nível, sem ritmo de jogo, sem a carga física que um atleta profissional precisa manter. A aposta da diretoria era que ele recuperasse a forma rapidamente e virasse alternativa no ataque, um nome de experiência para compor elenco sem custo de transferência. Só que não tinha plano B. Quando o cotovelo quebrou em fevereiro e depois o adutor rompeu em abril, o clube ficou pagando o salário de centroavante que não jogava. E teve que gastar de novo para contratar outro atacante, o René, porque o elenco ficou sem opção. O Gi revelou que o Vitória ainda tenta reduzir o impacto financeiro negociando o empréstimo com o Cuiabá, que pagaria parte do salário, e ainda bateria uma dívida pendente do lateral Matheus Silva, comprado em 2024 por valores não divulgados. Pois é, a gestão de elenco no futebol brasileiro às vezes funciona no achismo, na aposta sem checklist médico adequado. Contratar atleta lesionado, ou fora de forma, sem cláusula de condicionamento prévio é like and pray. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses. Agora, o desfecho dessa novela que já dura 6 meses e parece estar longe do fim. O Vitória negocia o empréstimo de Pedro Henrique para o Cuiabá, time que disputa a Série B do Brasileirão e ocupa a sétima posição na tabela, brigando para voltar à elite depois de cair em 2024. Pelo acordo, segundo o G, o Cuiabá vai pagar parte do salário do atacante, algo entre 40% e 60% da remuneração estimativa não oficial, e abrir mão de uma dívida que o Vitória tem pela compra do lateral Matheus Silva, negócio fechado em 2024. É um negócio engenhoso de mesa, você tem que admitir. O clube baiano reduz o prejuízo mensal na folha, que é o maior custo operacional de qualquer time de Série A. E o Cuiabá ganha um centroavante sem custo de transferência, mesmo que lesionado e em recuperação, com a aposta de que o recondicionamento vai dar resultado no segundo semestre. O contrato de Pedro Henrique com o Vitória termina no fim de 2026, em dezembro, e a ideia, segundo o Terra, é que ele não renove. O jogador fica livre para assinar pré-contrato com outro time a partir de janeiro de 2027. Enquanto isso, o Vitória segue a reformulação do elenco para o segundo semestre. O Terra publicou que Kiki Savério e Renzo Lopes já deixaram o clube nos últimos dias, liberando vaga na folha salarial e espaço no elenco para novas peças. O ataque do Leão vai começar o retorno com outra cara. E sem a sombra de uma contratação que nunca aconteceu de fato. Isso muda como você vê uma contratação no futebol. Não adianta gastar em salário se não tem avaliação física decente na porta de entrada. Cada real pago a um atleta que não joga é real que falta para reforço que pode render. 6 meses, 0 jogos, empréstimo para a Série B. O caso Pedro Henrique é estudo de caso de contratação que nasceu errada. Um lembrete de que scouting sem exame físico não é scouting, é aposta no escuro. Manda nos comentários. Qual foi a pior contratação que você já viu um time brasileiro fazer? Pode ser do teu time, do rival, daquele time que você nem torce, mas achou absurdo de tão mal planejada. Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo às 18 horas. E a gente vai destrinchar mais casos bizarros do mercado da bola sempre com esse olhar crítico que falta na imprensa tradicional. Aliás, será que o Cuiabá vai conseguir recuperar um atacante que não joga há 6 meses? Ou esse empréstimo vai ser só mais um capítulo da mesma história sem final feliz?